Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre sujeito. A matéria é de 7º ano, sujeito e predicado. Mas nesta videoaula, especificamente falarei sobre os tipos de sujeito da língua portuguesa. Preparados? Sujeito. O sujeito é aquele ser de quem se fala alguma coisa em uma oração. Uma oração, para ser oração, tem que ter sempre um verbo. E aí, o que é um verbo? Um verbo é aquela palavra que a gente conjuga, que declina. Por exemplo, amar. Amar é um verbo. Eu amo, tu amas, eu amei, ele amou. Viver, eu vivo, tu vives. Então, isso é um teste para você fazer com uma palavra. Se essa palavra se declina, muda de pessoa para pessoa, dá para você declinar, para você conjugar, ela é um verbo. Bom, uma oração tem um verbo e uma oração geralmente tem um sujeito e um predicado. O que é o sujeito? É o ser do qual se fala. Esse ser entendido como pessoa, coisa, acontecimento, como um ser animado, inanimado, tá? Eu sou Marilene, a professora de vocês hoje. Vamos lá? Sujeito, então, como eu disse, é de que ou de quem se fala alguma coisa. O sujeito é aquele de quem se fala alguma coisa. Por exemplo, Pedro conseguiu terminar a universidade. Aí vocês veem, está destacado, conseguiu terminar. Conseguiu terminar é o verbo, a locução verbal. De quem estou falando? Quem que conseguiu? Quem foi que conseguiu terminar a universidade? Pedro. Portanto, Pedro é o sujeito desta oração. Oração porque tem um verbo, uma locução verbal, conseguiu terminar, tá? Pedro. O Brasil tem muitos casos de Covid. Quem é que tem? Quem tem? O verbo está destacado em cor-de-rosa. Quem é que tem casos de Covid? O Brasil. Portanto, o Brasil é o sujeito desta oração. Lembrando que o verbo combina com o sujeito. Quero viajar amanhã. Onde está o verbo? Quero viajar. Quem? Quem? Eu. Eu quero viajar. Então, quem é o sujeito dessa oração? Eu. Ele está oculto, ou seja, ele não aparece explicitamente aí, não está escrito eu, mas ele está oculto onde? No próprio verbo, no verbo quero. No momento em que eu digo quero, já está claro e óbvio que é eu quero. Isso a gente chama de sujeito oculto ou desinencial, porque ele está dito na desinência do verbo, na terminação do verbo, esse o do verbo querer. Como eu disse, o verbo combina sempre com o seu respectivo sujeito, tá? Quero, eu quero. O Brasil tem. Pedro conseguiu, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, aqui, qual é o sujeito? Pedro, que é uma pessoa. O Brasil, que não é uma pessoa, que é um país, né? Então, o sujeito ele pode variar, ele pode ser uma pessoa, uma coisa, um acontecimento, mas é sempre aquilo ou aquele de quem se está falando alguma coisa. O que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante do sujeito. Então, quando eu digo núcleo de qualquer coisa, o núcleo não é a parte central, o núcleo é o do meio. Se é o do meio, é a parte central, sem o qual não existe o sujeito, no caso, né? Então, o núcleo do sujeito, a parte mais importante do sujeito. Vejamos esta oração. O fabuloso professor Dr. Fritz Hasbundel é um pesquisador importantíssimo. Qual é o sujeito? Qual é o sujeito aqui? De quem é que eu estou falando? O sujeito é o fabuloso professor Dr. Fritz Hasbundel. Nem sei se diz assim, mas eu peguei essa frase de um livro paradidático. Bom, esse é o sujeito de quem eu estou falando. O que eu estou falando? Que ele é um pesquisador importantíssimo. Quem? O fabuloso professor Fritz Hasbundel. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a parte mais importante aqui? É fabuloso? É professor? É doutor?
Não, núcleo é o nome dele, é o Fritz Hasbundel, porque se eu tivesse que escolher uma dessas partes que compõem o sujeito, eu escolheria o quê? Fritz Hasbundel, porque eu diria Fritz Hasbundel é um pesquisador importantíssimo. Aí quando eu digo fabuloso, professor, doutor, são atributos desse sujeito, dessa pessoa, né? Se eu dissesse a deputada Maria, é a Maria. Próximo slide. Tipos de sujeito. Bom, eu costumo dizer aos meus alunos que a gramática não se contenta em dividir o sujeito e o predicado. Aí ela resolve classificar o sujeito. Existem tipos de sujeito. Vamos ver, basicamente, são cinco. São cinco os tipos de sujeito. Primeiro, sujeito simples, sujeito composto, que de certa forma um se opõe ao outro. Sujeito desinicial ou oculto, que foi o que nós acabamos de ver lá no quero, eu quero. Sujeito indeterminado, porque o nome mesmo já diz, se eu não sei quem é indeterminado. Sabe aqueles produtos para validade, prazo indeterminado, que não se pode determinar, não se diz qual é, não se especifica. E o sujeito inexistente. Inexistente significa o quê? Que não existe. Então, se não existe, não existe. Ou seja, não tem sujeito, na verdade. Então, oração sem sujeito. Portanto, grosso modo, de verdade verdadeira, nós temos 4 tipos de sujeito, né? Porque o quinto tipo, o sujeito não existe. Então, se ele não existe, ele não é, né? É inexistente. Mas a gente classifica, a gente diz que a oração é sem sujeito. Então, na verdade, a gente está classificando, está dizendo que o sujeito, que a oração não tem sujeito. Agora eu vou explicar um por um, dando alguns exemplos, porque os exemplos são a melhor coisa para a gente entender. Como um rastilho de pólvora, a Covid-19 espalha-se pelo mundo e o pânico promove. É um pedacinho de um cordel do Tião Simpatia. Como um rastilho de pólvora, a Covid-19 espalha-se pelo mundo e o pânico promove. Eu grifei os verbos, porque todo sujeito está associado ao verbo, ou melhor, o verbo está associado ao sujeito, né? O que é que se espalha? O que é que promove pânico? O quê? A Covid-19, né? Peguei o poema do jeito que ele veio, do jeito que o Tião Simpatia, o poeta, escreveu. O que é que se espalha? Covid, a Covid-19. Então, isso que você vê aqui pintado em amarelo é o sujeito, porque é dela que eu estou falando. Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. O que é que são? Do que eu estou falando? Os principais sintomas, é o sujeito. Aí eu pergunto, bom, que tipo de sujeito é esse? Vamos classificar o sujeito. Sujeito, eu tinha simples, composto, desinicial, indeterminado e sujeito que não existe, inexistente. Quando eu digo Covid-19, o que é? Um sujeito simples, porque eu estou falando só de uma coisa, um só elemento, um só núcleo. Principais sintomas, do que eu estou falando? De uma coisa só, de sintomas. Mesmo estando no plural, estou falando sintomas, não estou falando, por exemplo, o sofá, a televisão e a cama. Aí seriam 3 elementos diferentes. Aqui eu estou falando de sintomas, embora esteja no plural, é um núcleo só, é sintomas. Covid, portanto, o sujeito que se classifica como sujeito simples. Sujeito simples. Agora vamos ver outro exemplo. A gripe e o Covid-19 possuem alguns sintomas em comum: febre, fadiga e tosse seca. Possuem é o verbo, o sujeito está em amarelo. A gripe e o Covid-19. Aí eu pergunto, o que possuem sintomas? A gripe e o Covid. A gripe e o Covid. Estão vendo que são duas coisas diferentes, dois núcleos diferentes? Então, esse não é um sujeito simples, é um sujeito composto. Outro exemplo, febre, fadiga e tosse seca são alguns dos sintomas da gripe e do Covid. Viram como eu inverti as orações? A gripe e o Covid possuem sintomas. A segunda oração é febre, fadiga e tosse seca são sintomas.
febre, fadiga e tosse seca é o sujeito. E aí são 3 núcleos, 1, 2, 3, 3 coisas diferentes. Portanto, sujeito composto, porque se compõe de mais de um elemento. Ele se opõe ao simples, que é um elemento só, composto, mais de um elemento. Aqui a gente tem um post que eu vi lá no Facebook, em algum lugar da internet. Voltei para matar a saudade, não aceito te amar só pela metade. Me prenda se quiser por essa maldade, ou se entregue e me ame de verdade. Bem, temos que deixar de lado nossas arestas políticas, é também uma parte do cordel do Tião Simpatia. Temos que deixar de lado nossas arestas políticas, quer dizer, as diferenças. Aresta é um canto mal acabado de umas coisas, né? De alguma coisa. Aresta. Temos que deixar. Que tipo de sujeito é esse aqui? Ó? É um sujeito desinencial ou oculto. Por quê? Quando eu digo temos, o verbo é temos. Quem? Nós temos. Embora ele não esteja explícito, dá para saber quem é o sujeito por causa do verbo, da desinência do verbo, da terminação do verbo. Como essa outra oração, voltei para matar a saudade. O sujeito eu está oculto no verbo, assim como o sujeito nós está oculto no verbo, no temos. Daí a gente chama isso de sujeito, ou esse tipo de sujeito de oculto, escondido no verbo, ou desinencial, porque a desinência do verbo é que vai determinar qual é o sujeito, tá? Não é difícil, fácil, fácil, né? Só prestar atenção. Temos, como eu disse aí, nós, que deixar de lado nossas arestas políticas. Está oculto o sujeito nós no temos. Um quadrinho, uma tirinha de humor. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. O engraçado é que a gente espera assim, ai, colocaram os gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro gatinhos. Não, adoro cestas. Aí ela coleciona cestas, né? Coitadinhos dos gatinhos. Eu adoro gatinhos, mas adoro cestas também. Outro quadrinho, aqui é um pedaço de um quadrinho. Levaram tudo, os móveis, o som, Que placa é essa aí? É só um trechinho de um quadrinho, porque é o que me interessa neste momento de vídeo rápido sobre os tipos de sujeito. Que sujeito é este? De que frase? Eu não falei quais eram as frases, né? Das seguintes orações ou frases. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Colocaram. Quem foi que colocou? Não sei. Está escrito colocaram. Na segunda, levaram tudo. Quem foi que levou? Não sei, levaram. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, colocaram e levaram, ele pode ser eles, podia ser eles colocaram, elas colocaram, vocês colocaram, levaram tudo. Quem? Elas levaram, eles levaram, vocês levaram. Um verbo na terceira pessoa, ele pode ser pode ter 3 sujeitos, porque eu sempre digo, a terceira pessoa é muita gente e é ninguém ao mesmo tempo, né? Então não dá para determinar, por isso que a gente diz que é sujeito indeterminado. E essa outra frase que está aqui, ó. Eles sabem que eu não resisto. Eles não é sujeito indeterminado, porque eu tenho aqui, eles sabem, mas o verbo está na terceira pessoa. Tá, mas está indeterminado. Eles sabem. Eles, supõe-se que dentro desse contexto a gente saiba quem são esses eles. Então, neste caso, a gramática, que não é uma coisa assim perfeita e divina como Deus, ela classifica o sujeito como simples, porque é eles, é um núcleo. Não é diferente do colocaram uma cesta ou levaram tudo, porque poderia ser elas levaram, eles levaram, vocês levaram, elas colocaram, eles colocaram, vocês colocaram. Como aqui não está determinado, eu vou dizer que é sujeito indeterminado, que se opõe a eles sabem, porque aí eles sabem que eu não resisto, sujeito simples. Adoro cesta, sujeito
oculto. Por quê? Porque está oculto no verbo. Não é a mesma coisa que o levaram, porque o levaram eu não posso dizer se é eles, elas ou vocês. Mas o adoro não é ele adoro, ela adora, é eu adoro, não existe dúvida. Portanto, eu digo que é sujeito oculto. E no caso de eu não resisto, perdão, o sujeito é simples, porque ele não está oculto, é eu e é simples, está aí bem aparecidinho, bem, como é que se diz? Bem aparecidinho. Seguinte sujeito, qual é? Vamos ver. Em 1917, houve uma onda de greves iniciada em São Paulo. O verbo é houve. Eu peguei, é uma notícia de algum jornal. Desde o início do ano de 1917, houve paralisações nas fábricas da cidade, reivindicando melhores condições de trabalho e aumento salarial. Houve é o verbo nas duas orações. Houve uma onda de greves, houve paralisações e não houveram paralisações. Por quê? Porque o verbo haver não tem sujeito. O verbo haver não tem sujeito. O verbo haver a gente chama de verbo impessoal. Porque se tivesse sujeito, eu não diria houve paralisações, diria houveram paralisações. Presta atenção, porque certamente não vai dizer assim, não, você está errada. Não estou errada. Pode consultar o que vocês quiserem. Claro, consultem uma gramática decente, honesta e honrada, né? Porque se vocês consultarem qualquer porcaria, ele vai dizer que a errada sou eu, mas não sou, não. Por exemplo, o verbo haver no presente. Há. Aqui há um sino. Se fossem dois, eu diria há dois sinos. Há um enfeite. Há dois enfeites. Há, eu não falo ão. Portanto, eu não vou falar no passado, houveram. Houve uma reunião, houve muitas reuniões. Houve uma paralisação, houve muitas paralisações. Não tem sujeito, verbo haver. Então, já dei uma dica, né? Outra frase, outra oração. Vai chover 100 milímetros na capital paulista entre terça-feira e sábado. Não sei que terça e que sábado, porque tá uma seca aqui. Vai chover. O verbo é uma locução verbal. Vai chover, vai chover. Quem vai chover? O que vai chover? São Pedro vai chover? A chuva vai chover? Não, porque fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar, não tem sujeito. A gente talvez poeticamente disséssemos a chuva choveu, mas é uma poesia, é uma licença poética. Se não tem sujeito, verbo haver e verbos que são fenômenos da natureza, se não tem sujeito, a gente diz que é o quê? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, né? Meio óbvio, não é? Bom, era isso que eu tinha para explicar, tentei ser sucinta, 17 minutos de vídeo, 17,30 segundos. Espero que vocês tenham entendido, é uma explicação breve. Então, a dica é, oração. Tem oração? Procura o verbo, pesca o verbo, porque eu sempre digo para os alunos, pesque o verbo da oração. O que é um verbo? O verbo é aquele que se conjuga. Amar, eu amo. Vender, eu vendo. Ele vende. Ele se declina em diferentes pessoas. Se você pensa em planta, planta é verbo? Não, planta não é verbo. Plantar é um verbo, né? Aí você plantar, eu plantei, ele plantou, eu plantarei. Bom, pesca o verbo. Aí você já sabe que é uma oração porque tem verbo. Procura a quem esse verbo se refere, né? Porque o verbo sempre combina com o seu sujeito. Aí você achou o sujeito. Tirou o sujeito, o que sobrou é o predicado. Tirando o sujeito de uma oração, o que sobra é o predicado. Agora, serei sincera com vocês. Nem toda oração tem sujeito. Porque a gente diz assim, a oração tem sujeito e predicado. Não, toda oração vai ter um predicado, porque ela vai ter um verbo. Para ser oração, ela tem que ter verbo, senão não é oração. Portanto, se ela tem um verbo, já tem um predicado, nem que seja só choveu. É o predicado e a oração inteira. Mas choveu o quê? Choveu chuva? Não, a gente não fala, porque seria uma redundância, né? Essa oração não tem sujeito. Então, digo a vocês que às vezes a gente procura o sujeito, mas ele não existe. Às vezes a gente procura o sujeito e ele está oculto no verbo. Como, por exemplo, viajei para a Bahia.
Às vezes a gente procura o sujeito, mas ele pode ser um, outro, ele é indeterminado. Quando eu digo, por exemplo, me roubaram na lotérica, me roubaram, porque me roubaram mesmo na lotérica, faz um tempo, mas me roubaram. Quem? Eles, elas, vocês, indeterminado, tá? Então, a gente tem sujeito simples, composto, por exemplo, simples, eu, composto, a Maria e eu. Indeterminado, quando eu não sei quem ele pode ser eles, elas ou vocês. Oculto, quando eu sei quem é, fomos, nós fomos. Andei, eu andei. E inexistente, quando ele não existe. Você procura e não acha porque não existe. Choveu, houve uma reunião, há muitos problemas. Não caia na tentação de dizer que os problemas é que são o sujeito. Porque senão seria muitos problemas. A é singular. Então seria muitos problemas, porque a regra de ouro é que todo verbo combina com seu respectivo sujeito. Se não tem sujeito, o verbo não vai combinar com ninguém. Vai ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Curtam essa aula. Podem parar, por exemplo, responder as perguntas antes de eu responder, depois checar se vocês fizeram corretamente. Até a próxima videoaula. Tchau!